Yes. Então, irmãos, nós vamos começar então essa série de estudos, né? Acredito que nós vamos caminhar aí por um mês, 2 meses, porque eu quero caminhar de forma bem expositiva para nós aprendermos sobre o livro de Ruth e como Deus trabalha na nossa vida e no nosso coração e como Deus é o Deus da provisão. Mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, abatidos, sem solução, lá está Deus na nossa vida e cuidando de nós. Então, o tema que eu dei, né, para essa série de estudos é o Deus da provisão visto no livro de Ruth e como Deus cuida de nós em todos os momentos. Eu quero começar lendo o capítulo 1 por inteiro conosco, mas hoje nós vamos fazer o que nós chamamos de uma análise geral do livro, e na próxima semana nós vamos começar a estudar versículo por versículo. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós vamos ler o capítulo 1 por completo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela e disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus descendentes. Também tu volta após a tua caminhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali,
toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é penetrante, ó Deus, aos nossos corações e mentes. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que nos acompanham, ó Deus, dos seus lares. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos use nesta noite, traga uma mensagem, ó Deus, de encontro às necessidades de cada um de nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos começar então esse estudo do livro de Ruth, e eu gostaria, nesta noite, de fazer uma análise geral do livro, e aí na semana que vem, na lição 2, nós vamos partir de algo especial e específico do livro de Ruth, nos versículos iniciais do capítulo 1. Fazendo uma análise geral, o livro de Ruth, ele trata de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus sobre a obra soberana de Deus na vida dos seres humanos, despretensiosos e humildes durante o período dos juízes. Contexto histórico, ao Ruth, o livro de Ruth é escrito e essa história se desenrola é no período dos juízes, a qual Samuel está ali agindo, sendo usado por Deus como profeta e juiz em certo momento, e um pouco mais à frente, no início do reinado do rei Davi. Então, esse é o contexto histórico a qual o livro de Ruth se encontra. A obra de Ruth mostra uma história admirável de uma família fiel de Belém, que viveu durante um período de completo caos e confusão moral. Deus abençoou essa família de maneira surpreendente e com um propósito definido. E aí nós podemos ver que esse propósito, muitas das vezes, pode ser trazido ao meu coração e ao seu coração, dentre tantos, como a providência, o cuidado de Deus, a soberania de Deus, a mostrar como Jesus como uma tipologia no livro de Ruth é mostrado para nós vamos aprender sobre isso também, e especificamente, nós vamos ver também na genealogia do próprio Cristo o nome de Ruth. Trazendo uma análise geral para nós, a história do livro, ela gira em torno de 3 personagens principais: Noemi, Ruth e Boaz. Embora tenhamos aí o marido de Noemi, seus filhos, mas esses 3 personagens são os personagens centrais a qual o livro vai narrando para nós de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Noemi e sua família são forçados, entre aspas, né, forçados por causa da situação social qual eles estavam vivendo, a deixar seu lar em Belém por causa de uma grande fome que estava vivendo esta região a qual eles viviam. Durante sua estadia em Moabe, que é para onde eles vão, o marido e os filhos de Noemi morrem, deixando ela sozinha com suas 2 noras. E quando nós olhamos para o contexto social também deste livro, e a qual essas mulheres estão inseridas, o fato delas não terem maridos é algo muito forte, extremamente forte para o contexto social a qual elas estão inseridas. Por isso que o texto deixa bem claro que elas agora estão sozinhas diante dessa situação a qual estão vivendo. O livro de Ruth é uma das noras de Noemi, que voltou com ela para Belém com o propósito de iniciar uma nova vida. Observando o contexto social a qual esse livro se encontra, queridos irmãos, em que estavam inseridas essas 2 viúvas,
Percebe-se que, a menos que alguém intervisse para ajudá-las, as duas seriam viúvas desamparadas. Elas só tinham diante de si uma vida de miséria e solidão. E aqui nós já podemos trazer uma primeira aplicação, um primeiro pensamento sobre o livro de Ruth. De que muitas das vezes, como era o contexto a qual elas estavam vivendo, sozinhas e desamparadas, humanamente pensando, nós não podemos esquecer que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, criador dos céus e da terra, e que não é um Deus deísta, que criou todas as coisas e se retira da história. Pelo contrário, nós acreditamos em um Deus que é relacional, em um Deus que interfere na minha vida e na sua vida, que interfere na história da humanidade e que nada acontece sem que Deus não esteja no controle de todas as coisas. Claro que hoje nós olhamos para o livro de Ruth, para a história dela, de Noemi, e vemos de Moabe, e vemos como Deus agiu de forma maravilhosa. Mas naquele momento, para elas, essa era a realidade. Uma situação, se não houvesse a intervenção de Deus, ou se Deus não agisse em prol delas, elas realmente seriam viúvas desesperadas e que viveriam na miséria e na solidão. E glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, e é um Deus que cuidou delas, e é um Deus que cuida de mim e de você também, em todos os momentos da nossa vida. Deus, de fato, interveio e ajudou, mas foi de um modo que nenhuma delas poderia imaginar. E quantas vezes Deus o faz assim conosco, né, irmãos? Quem é o autor do livro de Ruth? Quando nós lemos alguns livros da Bíblia, nós vemos lá claramente o autor se declarando, né? Sou fulano de tal, estou escrevendo para determinada sociedade, determinado grupo, com esse objetivo. O livro de Ruth, nós não temos explicitamente, né, descrito no livro, quem é o autor do livro de Ruth. Não é identificado no texto, nos 4 capítulos do livro de Ruth. Porém, quando a gente estuda o contexto e o momento a qual o livro é escrito e a forma como ele é escrito, tanto a tradição judaica quanto a Talmud, que é um grupo de religiosos, entendem que o livro foi escrito por Samuel, pelo profeta Samuel. Por quê? Pela semelhança de linguagem entre os livros de Ruth, Juízes e Samuel, a qual Juízes e Samuel é escrito pelo próprio Samuel. Por ter Samuel morrido, isso está descrito em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, somente depois de ter ungido Davi como rei e por ser escolhido por Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao versículo de número 13. Qual a data, qual o contexto de data específico, de período histórico em que esse livro é escrito? Então, quando nós vamos estudar o livro de Ruth, nós vemos que Ruth foi escrito iniciou sua escrita um pouco antes e durante o reinado de Davi, em Israel. Por volta ali, então, por volta do ano 1011 ao ano de 971 antes de Cristo. Sendo Davi mencionado, se os irmãos abrirem suas Bíblias e olharem, no último capítulo do livro, Davi é citado 2 vezes, provando para nós de que ele já havia nascido no final da construção da escrita desse livro. Então, no capítulo 4, no versículo 17 e no versículo 21, isso fica claro para nós. A história se passa de acordo com o contexto, na época dos juízes. Então, o livro de Ruth ele é escrito na época em que iniciou, né, a sua escrita na época dos juízes, e vai ter a sua escrita conclusiva, ou concluída, no reinado do rei Davi. O livro foi concluído antes de Salomão, então antes de Davi, ali no período dos juízes, com a chegada de Saul, Davi, e ele conclui antes do reinado do rei Salomão. Então, esse é o período para a gente entender, né, porque aí a gente percebe que o livro ele não está desconectado da Bíblia, mas ele está inserido em um contexto a qual se explica a partir de outros livros também. E quando a gente vai estudar a canonicidade de livros bíblicos,
Isso se dá dessa forma também. Esse é um dos critérios, né? O Paulo está aí, quando a gente for estudar lá o nosso discipulado, a gente aprendeu sobre isso também. É de que um livro bíblico se responde a partir de outro livro bíblico. Ele não se contradiz em momento algum. Qual que é o propósito da escrita do livro de Ruth? O propósito do livro é demonstrar ou demonstra o cuidado de Deus para com aquelas mulheres e demonstra para mim e para você e nos ensina o cuidado de Deus para conosco. Nós não estamos só. Deus é um Deus que age em nosso favor, em nossa história, na nossa vida, na nossa família, inclusive agora. Deus está agindo, mesmo que nós não percebamos, porque nós estamos inseridos no contexto, sofrendo as dores do momento, mas assim como elas estavam, mas lá está Deus, cuidando de nós. E nós percebemos isso quando lemos o livro de Ruth. Além de demonstrar o cuidado de Deus para conosco, demonstra um Deus que está e sempre esteve no controle de todas as coisas e situações. Deus, como eu disse no início, não é um Deus que cria todas as coisas e sai da história. Pelo contrário, Deus é um Deus que cria todas as coisas e está presente na história. Deus está presente na nossa vida. Esse livro também, o propósito dele é demonstrar, e demonstra, né, quando nós vamos lendo o livro, um Deus de provisão, um Deus que provém todas as coisas, de acordo com a necessidade de cada um de nós. É um Deus que demonstra ser um Deus zeloso para conosco, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. O livro de Ruth também demonstra uma história com um começo triste, como nós vimos. Imagina só o coração desta mulher, Noemi, né, quando ela perde seu esposo, fica sozinha, viúva, dor, e quando ela perde seus 2 filhos. Catástrofe. Fica imaginando a dor desta mulher, olhando para Deus e esperando em Deus. Isso demonstra o quanto Deus é gracioso para com ela, o quanto Deus cuida de nós, porque somente em Deus é que ela poderia superar essas dores a qual ela, com certeza, estava sentindo. Então, o livro começa com essa história triste e depois demonstra um final feliz quando Deus dá a provisão a elas, como nós vamos perceber isso ao longo dos nossos estudos. Esse livro de Ruth também demonstra a providência de Deus, mesmo em meio às adversidades e tristezas. Ou seja, Deus não interfere na minha vida e na sua vida somente nos momentos de alegria, de gozo, de bonança, mas também nos momentos de tristezas e adversidades. Ali está Deus nos ensinando com aquela situação a qual nós estamos vivendo. Deus usa pessoas simples. Olha que profundo isso, irmãos. Deus usa pessoas simples. Noemi, Ruth e acontecimentos comuns para alcançar grandes propósitos. E a gente percebe que um dos grandes propósitos desse livro é vermos que Ruth está diretamente ligada na árvore genealógica do Messias, Jesus Cristo. E aí essa frase agora se torna mais pulsante para nós. Deus usa pessoas simples e acontecimentos comuns para alcançar seus grandes propósitos. Quais os temas teológicos que nós podemos encontrar no livro de Ruth? Primeiro, Ruth, a Moabita, ilustra que o plano redentor de Deus estende-se não somente aos judeus, mas também aos gentios. Quando nós vemos isso no próprio capítulo 2 do livro, no versículo 12, nós percebemos isso, que o exemplo de Ruth é para mostrar para nós, para mim e para você, de que o plano de salvação de Deus na pessoa do Pai, que nos ama, nos escolhendo antes da fundação do mundo, estende-se não somente aos judeus, mas também aos gentios, a todos os povos da terra. Segundo, Ruth descreve a soberania de Deus, que
que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E aí, quando nós estivermos estudando o livro de Ruth, nós vamos perceber isso no capítulo 1, no versículo 6, e no capítulo 4, no versículo 13. O livro demonstra o cuidado, o zelo e o amor de Deus para com os excluídos. E quais os excluídos que nós podemos citar que Deus está sempre cuidando? Das viúvas, dos órfãos, dos desamparados e de tantos outros. Esse livro, ele nos ensina nesse sentido também. Demonstra que Deus não está sendo zeloso e cuidadoso somente com os poderosos, mas principalmente com aqueles que necessitam da sua graça, independente se são poderosos ou se são pobres. Para Deus, isso é indiferente. O que Deus requer é um povo que necessita dele, e ele vai e age naquele coração e naquela vida, o tirando da morte e o levando para a vida. Quarto, Ruth, juntamente com Tamar, Raabe, Batseba, encontram-se na genealogia da linhagem messiânica, do Messias, de Cristo Jesus. Tamar, Raabe, Batseba. Mulheres, e muitas das vezes algumas pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, né? A gente percebe que Deus usa de forma independente homens e mulheres, ricos e pobres, poderosos e miseráveis, para os seus desígnios e os seus propósitos. Boaz, isso aqui, irmãos, é muito rico quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Né? Domingo mesmo, se me falha a memória, o irmão Zé Carlos trouxe uma análise em cima de um texto, né, onde Cristo se encaixava naquele texto. E isso é muito rico, por quê? Porque quando a gente olha para a história de Ruth e a gente vê Boaz entrando na história de Ruth e Deus cuidando dela e cuidando de Noemi, a gente percebe que Boaz é um tipo, é o que nós chamamos na teologia de tipologia, que lá no Antigo Testamento apontava para Cristo, né, como o resgatador, como o salvador daquela sociedade e daquele povo. Boaz aqui é o resgatador de Ruth, assim como Cristo é o nosso resgatador da morte e da miséria eterna. Só um instante, deixa eu aceitar aqui alguém que está pedindo para ser aceito. Vou colocar novamente aqui para nós, tá? Então, Boaz, como eu estava dizendo para os irmãos, é um tipo, é uma tipologia que apontava para Cristo, para o que Cristo faria por nós no Novo Testamento, né? Porque aqui nós estamos no Antigo, é a esperança do Messias que viria, né? Então, nós temos diversos textos no Antigo Testamento que passam por esse contexto, né? De apontamento, de uma tipologia do que Cristo faria por nós. Uma análise estrutural do livro de Ruth é que nós podemos perceber é que Ruth ele é dividido em 4 capítulos. O capítulo 1 mostra o problema e a severidade do contexto a qual aquelas mulheres estavam inseridas e o livro está inserido. Na conclusão do capítulo 1, Noemi está sem os 2 filhos e sem o marido, e com 2 noras, viúvas e desamparadas, sobre a sua responsabilidade. Esse é o contexto do capítulo 1, a qual nós vamos entrar no nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Juntas, elas encaram a dura realidade de pobreza. Nós percebemos isso quando lemos e nos propomos a ler o capítulo 1 do livro de Ruth. Os capítulos 2, 3 e 4 descrevem o desdobramento lento
e gradual da solução para os problemas a qual Ruth e Noemi estão inseridas. O livro chega ao clímax, ou seja, ao momento ápice do livro, no capítulo 4, que reserva uma surpresa em seu final, que é o caso de serem cuidadas, zeladas por Deus, e essa tipologia a qual nós acabamos de falar no slide anterior. Nas próximas semanas, nós estaremos dialogando de forma expositiva, versículo por versículo, o livro de Ruth. O meu propósito não é correr com esse estudo. O meu propósito, porque existe várias formas de você fazer uma exposição de um livro bíblico. A forma como eu quero fazer com os irmãos e com a nossa amada igreja, com a Pedra Viva, é assim, nós vamos fazer versículo por versículo. Nós vamos tentar fazer o máximo expositivo para que todos nós possamos entender e compreender a profundidade desse livro do Antigo Testamento e como Deus se demonstra como um Deus de provisão, um Deus que cuida e um Deus que não nos desampara em momento algum das nossas vidas. Veremos então o cuidado e a provisão de Deus para conosco em nome de Jesus. O Deus da provisão. Espero que nós possamos, nesses dias, entender que nós não estamos sós, mas que Deus está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles bons, sejam eles difíceis, o nosso Deus, ele não nos abandona e ele não nos deixa órfãos ou sós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nós vamos estar orando nesse momento. Senhor, graças te damos, ó Deus, por essa introdução com relação a este livro, inspirado pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, que seja o início, ó Pai, de uma bela caminhada, ó Deus, ao longo das palavras a qual o Senhor deixou descritas para nós neste livro. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar ricamente aos nossos corações, ó Deus, ao meu coração, aos corações dos meus irmãos e irmãs, da nossa comunidade, ó Deus, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém.